Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus.
A todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um domingo de muita alegria, esse domingo que nós nos reunimos para prestarmos um culto que seja agradável ao Senhor. Talvez esse seja um dos maiores motivos que nós, cristãos, nos alegramos na presença daquele que vive, aquele que reina, porque nós, nesse terceiro domingo desse final de semana pascal, nós somos gratos ao Senhor pela ressurreição de Cristo e a conclusão do plano de salvação. Eu queria fazer uma leitura com você, querido, que está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo 53, perdão. Vamos a essa leitura. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Pai, nós queremos te agradecer pela sua morte e pela sua ressurreição, Senhor. Nós estamos aqui para prestarmos um culto agradável ao Senhor. Nesse momento, Pai, queremos agradecer, porque o Senhor, que é o próprio amor, nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos cantar louvores a Ele que é o digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje vou contemplar o amor esse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje vou contemplar o amor esse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje vou contemplar o amor esse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Com os céus abertos hoje vou contemplar o amor esse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
vida, que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as circunstâncias digam não, Senhor. Ainda que toda dificuldade me faça tentar parar, Senhor, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, porque no Senhor está a nossa força, Deus. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Louvor e adoração ao Cordeiro que se entregou. Engrandecido seja o teu nome, nome forte, poderoso, tua glória enche esse lugar. Nome forte, poderoso, tua glória enche esse lugar. Cantamos glória, cantamos glória, cantamos glória ao Salvador, que está entre nós. Seja o louvor e adoração ao Cordeiro que se entregou. Engrandecido seja o teu nome, nome forte, poderoso, tua glória
cantamos glória. Cantamos glória. Cantamos glória ao Salvador. Cantamos glória. Cantamos glória. Cantamos glória ao Salvador. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Fala a tua palavra nessa noite aos nossos corações, Senhor, de maneira tal que nós possamos nos encher até transbordar, Senhor. Senhor, usa o nosso pastor, Senhor, para falar, Senhor, acerca daquele recado que o Senhor tem para nossas vidas nesse dia, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus possa estar reinando em cada coração, nesse dia especial, uma semana especial. Especial não por causa da crise que assola o nosso país e o mundo, mas especial porque nós estamos comemorando uma semana chamada Semana da Ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. E com essa finalidade, eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 20, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos mais uma vez. Pai, maravilha, Senhor, a esperança que está nos nossos corações, pela verdade da Tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, porque ela é refrigério para a nossa alma, ela traz certezas, convicções, paz no nosso interior. Que nesse momento, Senhor, quando há a celebração, ó Deus, da Páscoa, que os nossos corações verdadeiramente possam entender o sentido da ressurreição, o sentido da vida eterna, o sentido da nova vida com Teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, o discernimento nesse momento. Dá-nos, Senhor, a iluminação para transmitir, ó Pai, o Teu recado. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém.
A Páscoa, para muitos, é um evento dos judeus. Para muitos, os cristãos não deveriam comemorar a Páscoa, porque a Páscoa vem do judaísmo. Foram os hebreus que celebraram a Páscoa no mês de Abibe, precisamente no 10º dia do mês. Lá em Êxodo relata o que foi a Páscoa. Dentre as 10 pragas que o Senhor lançara sobre os egípcios que afligiam o povo hebreu, a última e a fatal, que era a morte de todos os primogênitos, fez com que o Egito fosse abalado. Dentre todas as pragas, desde a primeira até a 9ª, nenhuma fora tão impactante, nenhuma fora tão forte e trouxera tanta dor e pânico do que a última praga. A última praga consistia na morte de todo o primogênito, tanto de egípcios quanto de judeus. O anjo da morte iria passar em cada casa e ia ceifar o primogênito, o primeiro filho, ali dentro daquela casa. Só escaparia aqueles que estivessem obedientes à palavra de Deus, que consistia em matar um cordeiro imaculado, tirar o seu sangue, colocar numa esponja chamada hisopo e passar nos batentes da porta, nos umbrais da porta, como um sinal para que naquele dia, no dia da mortandade dos primogênitos, o anjo da morte passasse ao largo sem fazer mal. E isso era Pessar, Páscoa. E assim Deus instituiu isso por gerações a gerações a todos os judeus. Todos eles celebravam a Páscoa. Mas há uma coincidência muito grande e uma relação muito forte entre a Páscoa dos judeus e o que nós poderíamos chamar a Páscoa cristã. Porque havia um tipo em comum. Havia o cordeiro morto, o animalzinho morto, o sangue daquele animal era colocado para livrar da morte. E, de maneira semelhante, um cordeiro, ou seja, o próprio Filho de Deus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, morto, o sangue derramado, e sobre o sangue de Jesus nós somos salvos da morte, somos salvos da condenação. Então, mesmo que inicialmente a Páscoa tenha sido um evento dos judeus, mas ela se reveste de significado quando, nessa mesma ocasião, Jesus morre, é sepultado e ressuscita ao 3º dia. Quando falamos de morte, quando falamos de ressurreição, são fatos que estão na expectativa, no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Toda a humanidade experimentava um certo tipo de medo, ou mesmo envolvia-se em rituais ou crenças que diziam respeito à morte. Assim eram com os babilônicos, assim os egípcios, e se formos a rolar aqui, nenhum povo ficaria de fora à expectativa
que a morte causava, ou melhor, o pavor que a morte trazia. É um evento universal. Mas algo muito importante nós celebramos na Páscoa. Sabe, a esperança. Sabe, a esperança da vida eterna. A vida eterna era algo que todos almejavam e até hoje almejam. Se formos olhar dentro da história da humanidade, vamos perceber que muitos criavam expectativa para uma certa ressurreição, um ressurgir. Mas isso era tão somente mera expectativa. Não havia nada de concreto ainda, até que o Filho do Homem, Jesus, mostra que é possível ressuscitar, mostra que é possível a ressurreição dos mortos e a vida eterna. A alma humana almeja, anseia por viver eternamente. Talvez você possa perceber que dentro de você existe uma ânsia de viver. As pessoas que desejam morrer, elas estão doentes, é fato patológico, é fato de doença até mesmo mental. Uma pessoa que deseja a morte não é normal, não é comum. Um instinto de sobrevivência sobressai nas nossas vidas. O ser humano deseja viver. O ser humano deseja viver muito. O ser humano deseja viver eternamente. E o que a Páscoa proporciona, ou nos afirma, é que essa esperança é possível. A esperança de viver eternamente está presente nas Escrituras, especificamente na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesse dia maravilhoso, nesse dia de domingo, depois de tanta dor, outrora vivida pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, vendo as suas expectativas frustradas, homens e mulheres sofrendo, decepcionados, desesperançosos, porque Jesus havia morrido, crucificado, havia sido traído pelas autoridades judaicas e agora estava sepultado. O sábado encerrou-se assim, um sábado tenebroso, triste, opaco, cinza mesmo. Era como se um grande balde de água fria tivesse apagado a chama dentro dos corações esperançosos daqueles homens e mulheres. Porque o libertador morrera. Mas naquela manhã de domingo, algo inusitado, algo extraordinário. Não tão inusitado porque as próprias Escrituras já profetizavam que isso iria acontecer, mas algo que foi novo para todos eles. Quando foram ao sepulcro, primeiramente pela manhã, quando as mulheres estiveram ali para visitar o corpo de Jesus, viram que não havia mais corpo dentro daquela sepultura, dentro daquele túmulo. Anunciam isso aos apóstolos. E aí os dois, João e Pedro, partem em disparada. O texto nos diz que Pedro e João correram e foram ao sepulcro.
João, por ser mais novo, conseguiu chegar mais cedo. Chegou antes de Pedro, um atleta talvez, alguém mais robusto, mais jovem. Mas não entrou porque quem era mais ousado era o Pedro, e quem adentra o túmulo é Pedro. E o que eles veem lá dentro foi a mesma coisa que as mulheres, que Maria Madalena viu. Nada de corpo, nada de um Jesus morto, nada de desesperança, decepção, frustração, mas sim o túmulo vazio, que mostrava, que indicava que as profecias a respeito de Jesus tinham se cumprido. Jesus ressuscitara verdadeiramente. E aí, o domingo de Páscoa é um domingo de esperança. O mundo anseia por esperança. A alma, o coração humano deseja verdadeiramente vida eterna. Há uma expectativa grande dos nossos corações, realização plena. E Jesus nos proporciona isso. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele nos garante que nos ressuscitará no último dia. Olha que maravilha, nós podemos crer verdadeiramente que há esperança futura, que mesmo que o nosso corpo se deteriore, que o nosso corpo venha a sucumbir, nós seremos ressuscitados como Jesus foi ressuscitado. O último versículo desse texto, ou penúltimo, nós vemos: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar Ele entre os mortos. Era necessário por quê? Era necessário para firmar o compromisso de Deus com a humanidade. E o compromisso de Deus com a humanidade é uma vida permanente. Não são 30, 50, 80, 90, 100, 120 anos tão somente, mas é uma vida eterna. Este era o compromisso que se cumpre na Páscoa, mas se cumpre não no primeiro dia, não no segundo dia, mas se cumpre na ressurreição, se cumpre no domingo. É o domingo da ressurreição de Jesus que nos proporciona também, aos que creem em Jesus, uma ressurreição das esperanças, da fé, de uma vida com o Senhor nosso Deus. Que maravilha poder compreender que Jesus traz para nós consolo. Jesus trouxe para aquelas mulheres consolo. Elas chorosas, o anjo aparece e diz: por que vocês estão chorando? Por que estão desesperançosos? Por que estão temerosas? Jesus não está aqui, mas ressuscitou. Aleluias. Jesus não perdeu a batalha para a morte, mas ele triunfa. A morte não foi forte o suficiente para o deter. As correntes, os grilhões da morte não puderam deter o nosso Senhor, que é o primogênito de todos aqueles que dormem. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós, os que cremos em Jesus, ressuscitamos também. Primeiro, saímos de uma morte espiritual para uma vida espiritual. Mas no último dia nós estaremos sendo ressuscitados também fisicamente.
Nós passamos pela ressurreição espiritual, nós que andávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós passamos a experimentar uma nova vida com Cristo. Mas a promessa vai além disso, porque nos garante também a ressurreição e a transformação dos nossos corpos mortais num corpo glorificado, numa nova vida com Cristo nos céus. Então é motivo de alegria, quando o mundo está em pânico, quando o mundo está cheio de dúvidas, temores, nós podemos celebrar a Páscoa como não sendo uma cerimônia judaica apenas, mas a cerimônia dos judeus se reveste de um significado quando vivenciado em Cristo Jesus. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que proporciona perdão, paz, esperança e vida eterna, ressuscitou, ressurgiu. Isso nos dá segurança, alegria, paz, porque isso que ocorreu com Jesus, Ele promete que irá acontecer com todos aqueles que nele crêem. Na realidade, a Páscoa, o domingo em especial, é dia de esperança, é dia de certezas, é dia de celebração de vida, é dia de filhos estarem em comunhão com o Pai Celestial. Jesus fala: o meu Pai e o vosso Pai. É assim que Jesus coloca dentro desse trecho. O verso 17, Jesus na última parte diz assim: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha a grandeza dessa afirmação. Eu estou indo para o meu Pai, que é o vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. E aí Jesus passa agora numa relação mais do que de Salvador, sabe? Mais de um primogênito entre muitos irmãos, entre o mais velho de muitos irmãos. E nós somos esses irmãos, nós somos esses que também experimentaram a ressurreição, experimentaram a nova vida e que estarão gozando eternamente com o nosso Cristo, os céus. Que Deus nos abençoe, que o domingo de Páscoa possa ser para você, meu irmão, minha irmã, um domingo de regozijo, de alegria, de esperança, um domingo em que nós renovamos com o nosso Criador, sabe, a relação de filiação na pessoa de Jesus, que foi o primogênito que ressuscitou dentre os mortos. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos irmãos que estaremos também experimentando esses momentos maravilhosos de vida com Ele e de triunfo eterno com o Pai nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que renove em nossos corações não apenas uma celebração de um animal morto como os judeus faziam, mas a celebração da vida com Deus, da vida em Deus, da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar,
tudo é solidão. E elas vêm dizer, de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em tuas mãos, o teu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Vou pedir aqui a Tamara Pedro, a Tamara do Lucas, o Daniel. Vamos cantar pelo menos a estrofe de um cântico bem conhecido. Porque Ele vive, Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Esperança, posso crer no é fé, é coragem, é certeza, certeza de vida, é certeza de vitória. Em Cristo Jesus temos vida, vida eterna. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.